Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, louvado seja Deus por mais esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez aqui na sua presença para juntos glorificarmos, adorarmos, exaltarmos o nome do Senhor, bem como aprendermos acerca de Deus, da sua palavra e aquilo que Ele tem para proporcionar às nossas vidas, sempre aqui convidados especiais, ilustres, que nos tragam aqui palavras abençoadas, experiências maravilhosas, que com certeza tem falado profundamente aos nossos corações. Deus é bom. Olha, e Marcos Leite aqui com você, Marcos Leite aqui com você na bancada do RenovaCast, podcast aqui do canal Renovo da Alma. E desde já eu te convido aqui a se inscrever no nosso canal. Entre no nosso canal, são mais de 15 mil vídeos com as mais diferentes mensagens, palavras de oração, frases, bem como tem o nosso podcast aí esse é o 37º episódio, trata de temas maravilhosos que com certeza tem falado do seu coração. Então que você vem nos acompanhar, né? Você clica no botão inscrever. Logo após vai aparecer um sino, aí você clica no sino, em seguida aparecerá a palavra todas, aí você clica na palavra todas, assim você será avisado quando surgirem novos vídeos no canal. Entra no nosso canal, são mais de 15 mil vídeos que existem aí, com as mais diferentes mensagens, frases, palavras de oração, bem como nosso podcast, como já falei, torno a repetir, esse é o 37º episódio. Então, Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção, a paz do Senhor, que a graça de Deus esteja sobre você, repouse na tua vida, te dando força, de novo, vamos continuar, perseverar, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, lhe trazendo força, lhe trazendo graça, ânimo, alegria e ousadia para enfrentar os mais diversos dilemas da vida que se apresenta diante de nós. Olha, sempre trazendo também uma palavra aqui de despertamento aos nossos corações, para que possamos atentar. Estamos aqui, temos a nossa rotina diária, nosso convívio nos mais diversos ambientes que nós circulamos, seja no ambiente familiar, seja no ambiente familiar, seja no local de trabalho, no local de estudo. Nós estamos aí, seja na vizinhança, na cidade onde você reside, nos mais diversos ambientes que você esteja a circular, e seja lá o que você venha fazer no decurso do dia, da semana, da quinzena, do mês, do bimestre, trimestre, semestre, do ano, sempre coloque algo no seu coração e sempre deixe renovado na sua mente a lembrança, a memória de que Cristo regressará mais uma vez a este mundo. Ele está voltando. Ele veio, teve toda a sua jornada aqui na terra de forma terrena, carnal, conforme diz lá o evangelista João em João 1, verso 14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas ele foi assunto aos céus, conforme Atos capítulo 1, e fez antes disso a promessa que iria regressar. Queria voltar mais uma vez. Nós estamos aqui aguardando a sua volta, o seu regresso, que pode acontecer a qualquer momento. É imprevisível. O apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos 13, versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando abraçamos a fé. Observe os sinais. Olha o que está ocorrendo no mundo. Isso demonstra e aponta para o regresso de Jesus. Nós não podemos ser pegos de surpresa. E quando Cristo voltar, não terá uma nova possibilidade. Uma nova oportunidade. A oportunidade é hoje, é agora, é nesse momento. Já nos ensina o escrito lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 37, olha, por um pouquinho de tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Então nós temos que estar prontos, preparados, buscando ao Senhor. É o que diz lá o profeta Isaías em Isaías 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ainda está perto. Está pertinho. Está perto da volta de Cristo. Então, observe
Perdão, observe isso. Leia as Sagradas Escrituras. Medite na palavra de Deus. Ore, fale com o Senhor em oração. Nós temos esse mecanismo poderoso, esse instrumento maravilhoso que Ele nos deu, que é a oração. Então fale com Deus em qualquer lugar, em qualquer horário você pode falar com Deus. Chamar por Ele, clamar por Ele, rogar a Ele e pedir a Ele uma orientação. Não fique na situação que você está, para você não ser pego de surpresa no regresso, no retorno de Cristo. Hoje nós temos aí em abundância a palavra de Deus. Podcasts, palavras, temos aí nas mais diversas. E já nos diz o escritor em Amós 8, verso 11 e verso 12. Ele diz o seguinte, olha. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. Versículo 12. E andarão de mar amado, do oriente ao ocidente, procurando a palavra do Senhor, com fome não de pão e com sede não de água. Procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Então você hoje tem a oportunidade. Se entregue a Cristo. Se entregue a Deus. Amém? Deus te abençoe. Você é uma bênção. Renovo da alma para a sua vida. Vamos aqui falar, antes de entrarmos no tema de hoje, vamos falar aqui acerca dos livros que Deus nos deu a graça de escrevermos. Pela misericórdia de Deus, escrevemos 3 livros sobre liderança. Todos nós somos líderes. Sim, você é líder. Onde você está, na sua família, no seu local de trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, você é um líder. E como você tem desenvolvido essa liderança? Quais os aspectos, atitudes, decisões que você tem tomado? Você está se deixando ser mais influenciado ou está influenciando? E se você está permitindo ser influenciado, quem é que está te influenciando? Você tem que saber quem você é, se conhecer, observar características suas e peculiaridades suas. E nós tratamos isso aqui no primeiro livro aqui, ó, Radiografia para o Líder. Um manual de ouro para uma jornada bem-sucedida. Todos procuram sucesso, mas o que Deus quer para cada um de nós é que venhamos a ser bem-sucedidos. Então, uma radiografia, o nome já fala, é autoexplicativo. Quando existe alguma anormalidade interna, o que o profissional da área da saúde pede? Uma radiografia, para observar, analisar de forma mais precisa o que está acontecendo dentro da pessoa. Então aqui a radiografia não é do corpo, é da alma. Aspectos como medo, indecisões, dúvidas, a questão da aprovação externa. A gente trata aqui também, muitas pessoas vivem da opinião dos outros, de serem aprovados em relação ao que os outros pensam acerca dela. Tem gente que não toma um passo sem consultar alguém. Tipo o seguinte, ela precisa que alguém aprove ela fazer. Que isso? Que negócio de que aprovar? Conselhos são bons? Sim, são bons. Mas tem gente que quer te amarrar, aí fica te segurando, aí dá o conselho para te segurar, porque a pessoa não tem coragem de ir, aí quer prender você. Você tem que ter análise em cima disso aí e observar. Ou então a pessoa fica olhando para a vida do vizinho. Fulano tá bem, fulano tá... Você não sabe o que o fulano passou para chegar onde ele está. Né? Tem até um ditado popular que diz que a grama do vizinho é mais verde. Não, cada um tem os seus problemas, suas dificuldades. Pare de ficar olhando para a vida dos outros. Pare de querer aprovação externa. Deus te deu potencial, Deus te deu capacidade. Buscar conselho, como já falei, é bom. Você pode buscar conselhos, mas coloque eles na balança para ver se esse conselho não está sendo colocado para te segurar, para te amarrar, para te afastar de Deus, muitas das vezes, de forma indireta, e você não percebe isso. Aí tem gente que fica vegetando, está vivo aqui na terra, mas num estado vegetativo, sem posicionamento, sem convicção. Se você decidir, um exemplo, se você decide seguir a Cristo, vá até o fim. Não importa o que venham falar de você. É isso que você acredita? É isso que você crê? Pois vá com firmeza em cima disso, porque Deus não trabalha na dúvida. Amém? É que é apenas um aspecto que a gente fala, aprovação externa, e tem vários exemplos que a gente trata aqui no livro, viu? Segundo livro, líder, quem você representa? Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Perdão? Quem você está a representar? Quem você está qual a marca que você carrega? Cada produto, esse produto aqui tem uma marca. Esse celular aqui tem uma marca. Ele carrega uma marca. O senhor bate aqui, pai, é marca fulano.
ela está sendo representada. Agora, essa marca está sendo bem representada por este aparelho? Existem reclamações? O que é? Então, da mesma forma, nós estamos nesse mundo, nós representamos alguém. Está sendo uma boa representação? Ou quem é que nós representamos? E nessa representação aparecem situações de dúvidas, de tédio, de angústia. A gente trata desses assuntos aqui, né? Como fala o subtítulo, é uma bússola que vai nortear a caminhada, a nossa jornada aqui nesse mundo, em meio às desorientações que acontecem, né? De vez em quando a gente fica desorientado, né? Então, que bússola é essa? Adquira o livro e você vai saber. E o terceiro livro, Líder, quem é você? Subtítulo, um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontro. Está aqui na tela central, produção, Certo. Líder, quem é você? É uma indagação, é um questionamento para você fazer para si mesmo, né? Coloca aqui para mim aqui central. Um questionamento central, não, produção. Um questionamento, quem você é? Não se deixe levar por o que as pessoas dizem, o que você é, mas quem você é verdadeiramente, viu? Então nós temos esses 3 livros aí, caso você queira adquirir, coloque aí embaixo nos comentários, quero comprar, e estaremos entrando em contato com você. E com certeza Deus vai falar profundamente no seu coração. Os 3 livros são os argumentos, as hipóteses, as argumentações que são colocadas no livro, são fundamentadas na palavra de Deus. Você vai ver que em cada situação argumentativa que está sendo colocada lá, tem um versículo bíblico respaldando, dando de certa forma subsídio para aquela colocação ali, para você ir lá no versículo, procurar ver o texto, o contexto, e assim se alimentar também da palavra de Deus como uma forma de incentivo a você buscar o conhecimento também na palavra de Deus, se enchendo de Deus, que é importantíssimo, porque a palavra de Deus é alimento para as nossas almas, para as nossas vidas. Então, Deus te abençoe, Deus é contigo. Estaremos tratando hoje aqui de um tema maravilhoso, como também todos os demais que nós tratamos também são, e como as conversas que tivemos aqui, experiências, testemunhos, vida pessoal dos nossos convidados, que você pôde observar. Se não, veja lá nos demais podcasts, palavras maravilhosas, testemunhos de vida, que com certeza vão edificar a sua vida grandemente. Pois bem, olha, o assunto de hoje, vamos tratar acerca de agradar a Deus. Como agradar a Deus? Qual a situação para agradar a Deus? Deus é possível ser agradado? E como podemos fazer isso? Quando se fala de agradar, antes de passar aqui para o nosso convidado, olha aqui o aspecto humano. Para você agradar alguém, tem diversas formas para você agradar, né? Você pode agradar alguém com palavras. Rapaz, quem é que não gosta de receber um elogio? Você chega, dá aquele elogio, principalmente para as mulheres, né? Se dá aquele elogio, coloca a pessoa numa certa posição, num certo pedestal, não sendo falso também, viu? Elogiando, né? Brotando de dentro. E o elogio é algo agradável, né? A pessoa se sente bem. A palavra de Deus ela é bem clara. O rei Salomão vai dizer lá em Provérbios 16, versículo 24, o seguinte, olha: palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Vou repetir mais uma vez. Provérbios 16, verso 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então, um elogio, uma palavra agradável, olha, parabéns, Deus te abençoe, louvado seja Deus pela sua vida, olha como você está bela, bonita, elegante, olha que atitude honrosa, nobre da sua parte, você olhou para aquela pessoa daquela forma, olha, parabéns. Então isso agrada a pessoa, de certa forma ela acaba tendo uma visão diferente de você. Rapaz, fulano me elogiou, rapaz, é bom, né, elogio. E também tem a questão dos presentes, você presentear alguém, né, trazer um presente. Quem é que não gosta de presente, né? Tem um ditado popular que diz que até de graça, até injeção na testa, né? Você conhece esse ditado? Então, eu citei aqui apenas 2 aspectos de como você agradar a pessoa: elogios, presentes, né? A forma da atitude que você toma em relação à pessoa. Isso traz algo que vem agradar. Por exemplo, aqui eu me faço lembrar, mas tem pessoas que querem agradar com interesses mesquinhos. Aí tem que ter cuidado para você observar e fazer o filtro. A Bíblia nos diz lá, Salomão, em Provérbios 29, perdão, é que eu estou soluçando, viu? Porque você está vendo de vez em quando essa... Até o final do podcast, Deus vai suspender isso aqui, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus! Eita glória, tá curado.
Então, Provérbios 29, versículo 5 vai dizer o seguinte, olha, o homem que lisonjeia o seu próximo, ou seja, bajula o seu próximo, arma-lhe uma cilada aos pés, né? Arma-lhe uma cilada ao caminho. Então tem gente que lisonjeia no sentido de bajulação, para, buscar ou conseguir interesses para si próprio. E isso me faz lembrar de uma passagem bíblica lá de 2 Samuel, capítulo 1, quando um certo amalequita vem trazer a notícia para Davi, que Saul havia sido morto juntamente com seu herdeiro real, que foi Jonatas. Davi, como todos conheciam na época, estava sendo perseguido por Saul. Mas mesmo sendo perseguido por Saul, Davi não queria a morte de Saul. Ele havia sido ungido rei para ser o próximo sucessor de Saul, mas nunca buscou a morte de Saul. Então o amalequita ali, de forma interesseira, chegou elogiando Davi e trazendo presentes, entre aspas. Trouxe a coroa de Saul, braceletes de Saul. Disse, olha, o rei morreu, eu matei ele. Davi perguntou, como é que foi? Aí ele começa a descrever. Lá Saul estava sobre a espada, e foi lá e executou Saul e trouxe ali a coroa e os braceletes. O amalequita, pensando que ia se favorecer com aquilo, recebeu foi algo diferente. Davi partiu para cima dele e disse, olha, chamou um dos seus soldados e falou, venha traspassar esse indivíduo que matou um ungido de Deus, um rei. E ali o amalequita está trazendo certos presentes para Davi, a coroa real e o bracelete, pensou que iria conseguir, de certa forma, um privilégio no novo reinado de Davi, foi morto a mando de Davi. Então tem que ter cuidado em relação a isso aí, né? Os bajuladores, né? Tem até um ditado popular que fala o seguinte, que bajulador, puxa-saco é igual carvão. Quando está apagado, te suja, mas quando está aceso, te queima. Então cuidado. Então, Deus abençoe. Então a gente observa aqui nesses aspectos humanos, como agradar pessoas, seja por elogios, palavras, seja por presença. Mas para agradar a Deus, tem como eu comprar Deus, dar presente para Deus, elogiar Deus? Deus conhece, né? Tem até uma certa de um rapazinho aqui, que nós podemos até tocar nessa história, né? E que ia agradando a Deus ali, oferecendo certas situações, né? Mas bem, como agradar a Deus? Estaremos falando aqui com o nosso convidado deste momento, pastor Antônio Carlos Pereira Leite. Desde já eu queria agradecer ao pastor pela disponibilidade de estar conosco aqui mais uma vez, de expor aqui o seu conhecimento, a sua palavra, a sua experiência aos nossos ouvintes. Então, pastor Antônio Carlos, obrigado, Deus abençoe, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Eu quero que eu já franquear a palavra para o pastor trazer as suas considerações iniciais, bem como iniciar abençoando o nosso podcast, mais este momento aqui agradável, em nome de Jesus, com mais esse momento aqui agradável em nome do Senhor Jesus. Então, Deus abençoe, seja bem-vindo, pastor Antônio Carlos. Graças a Deus, queremos agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede, estarmos aqui nesse dia, com saúde, muita paz, muita alegria, para falar das grandezas e do grande amor de Deus. E nesse podcast nós iremos aqui tratar sobre 3 fundamentos, ou pode ser também 3 fundamentos, ou 3 características, 3 pontos, 3 requisitos, 3 propósitos, 3 formas de agradar a Deus, né? Aí a nomenclatura não importa, né? Vamos falar em relação a esses 3 pontos principais que o pastor vai colocar, né? 3 pontos que agradam a Deus. Então nós vamos ler aqui na Bíblia, né? E para poder a gente começar com a leitura das Escrituras. Gostaria de ler aqui em Hebreu, capítulo de número 11, o versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Louvado seja Deus. Então, meus amados, nós vamos agora orar e vamos agradecer a Deus.
Maravilhoso Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por esse dia, pela paz na nossa alma, no nosso espírito. O Senhor tem nos concedido, Deus, tem nos alimentado. Apresento, Pai, todas as pessoas que vão assistir, que vão acessar para esse site, e que o Senhor venha abençoar, o Senhor venha estender as tuas mãos, Pai, para que cada um, meu Deus, seja abençoado e engrandecido o teu nome. Oramos a ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Pois bem, então, como o pastor colocou aqui, como agradar a Deus, né? Como nós devemos agradar a Deus. Pastor, esse que vai colocar 3 pontos aqui de como agradar a Deus. Pastor, a gente agrada a Deus com presente, como eu falei anteriormente. Como é que a gente pode agradar a Deus? Para os nossos ouvintes aqui observarem aqui, de certa forma, refletirem acerca disso aí. Baseado na Bíblia, nas Escrituras, né? Os 3 fundamentos que nós pudemos, pelo menos, trazer a todos vocês, está baseado primeiro no amor, né? O amor é o primeiro fundamento. Quer dizer, para agradar a Deus, a pessoa tem que amar? A pessoa tem que amar, né? Amar quem? Amar Deus? O segundo fundamento, sim, obediência. Certo. E o terceiro fundamento, a fé. Certo. Então, nós baseados nesses 3 princípios, né, que agrada a Deus. Primeiro, o amor. Segundo, obediência. E o terceiro, fé. Então, eu gostaria de trazer alguns exemplos dentro desse assunto. No caso do amor. Sim, para agradar a Deus. Fundamentar, né? Sim, para agradar a Deus, a pessoa tem que amar a Deus, amar o próximo também. Primeiro, amar a Deus de todo o teu coração, né? Toda a tua força, todo pensamento, toda a tua alma. É o que Jesus falou lá no Mateus capítulo 22, versículo 38 ao 40, né? Resumindo os 2 mandamentos, né? E o segundo, o próximo, como assim mesmo. Que né? é o versículo 39. Então, o amor, ele... Mateus 22, 39. O amor é o princípio mesmo que agrada a Deus, né? Quando ama sem nenhum interesse, Deus se agrada. Assim, se nós não estamos falando sobre como agradar a Deus, né? Sim, o interesse assim, não é aquele interesse maldoso, mesquinho, né? Mas um interesse assim, um amor puro, genuíno e que de certa forma que demonstre verdadeiramente que ama, né? Por exemplo, no caso, o pastor colocou aí como um fundamento, né? Para agradar a Deus, amar a Deus, né? Como é que eu posso dizer que amo a Deus, pastor? Só dizer assim, eu amo, ou tem que ser acompanhado de alguma atitude? A Bíblia dá um exemplo. Por exemplo, nós observamos que lá nos evangelhos, o evangelho de Lucas, né? Médico, ele era gentil, mas era um escritor, escreveu o livro de Lucas, que levou o seu nome, e Atos dos Apóstolos. E lá em Lucas, no capítulo 10, a partir do 25, a Bíblia conta a história que se aproximou de Jesus um certo doutor da lei. E ele aproxima de Jesus e pergunta para Jesus: Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? Olha como ele chega para Jesus para questionar como ele poderia realmente fazer, o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Aí Jesus diz: tu tens observado a lei? E ele disse: amar a Deus de todo o teu pensamento, toda a tua força, todo o teu coração e o próximo como a si mesmo. E Jesus disse: muito bem, disseste bem. Segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. E ele pegou para querer tentar, ele disse: qual é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus conta uma parábola. Jesus dá um exemplo como é que a pessoa ama de verdade e não de palavra. E ele diz: olha, descia um certo homem de Jerusalém para Jericó. Esse homem descia, porque Jerusalém está em cima dos montes,
e ele descia de Jerusalém para Jericó. E na viagem, ele foi surpreendido por bandidos, salteadores. Pegaram aquele homem, deram muito nele, espancaram ele, deixaram como morto e levaram o que ele tinha. E aquele homem ficou à beira do caminho, ali quase morto. E Jesus disse: olha, descia também no mesmo caminho, vindo de Jerusalém, um sacerdote. E quando ele se aproxima daquele homem, que ele vê aquele homem caído, todo sujo de sangue, e ele passou por longe, olhou, mas não deu socorro para aquele homem. Jesus diz: também descia um levita. Você sabe que o sacerdote era o homem que trazia a palavra para as pessoas, que era um intermediário entre o homem e Deus, aquele se fazia, né? Através dali do conselho, da palavra de Deus, mas ele mesmo não fez nada pelo aquele rapaz. E Jesus, descia também um levita. O levita é aquele que está na casa de Deus, louvando a Deus, adorando a Deus. Mas quando ele viu a situação daquele rapaz, também olhou e passou de largo, a Bíblia diz. Não deu socorro para aquele rapaz. Aí Jesus disse: olha, vinha um samaritano. Quem eram os samaritanos? Era um povo que era odiado pelos judeus. Eles achavam que os samaritanos, eles eram judeus desviados, né, casados com outro povo diferente, e o judeu considerava que eles não eram povo de Deus, samaritano. Eles condenavam os samaritanos. E Jesus só viu um samaritano, e quando olhou que viu aquele rapaz no chão, ali quase morto, ele parou o seu animal, ele desceu do animal e ele fez os primeiros socorros. Colocou ali vinho nas feridas, né? Colocou ali, lavou ali aquele rapaz que estava ali todo ensanguentado. Pegou o rapaz, quando deu o primeiro socorro, botou no seu animal e levou para uma hospedaria, um hospital. Chegando lá, Jesus contando essa história, ele colocou aquele homem ali e disse: olha, eu vou deixar 2 de dinheiro, 2 denários, e eu vou uma viagem. Quando eu voltar, vocês me digam quanto gastou. Se o dinheiro não deu para cobrir a despesa, pagarei toda a conta. E a Bíblia diz, Jesus dizendo que ele foi à sua viagem, deixou aquele rapaz ali na mão dos médicos. E Jesus pergunta para aquele doutor da lei: qual desses você acha que era o próximo? E aquele judeu, ele tinha tanto ódio dos samaritanos que ele disse: aquele que usou de misericórdia. Para não falar que era o samaritano, o que usou de misericórdia. Jesus: muito bem, faça isso e viverá. Quer dizer, agradou a Deus aquele samaritano. Agradou a Deus. É por isso que a Bíblia diz que lá em João, que Jesus foi ali em Samaria e tinha que passar por uma cidade, né? Em Sicar, ali na cidade de Samaria. E ele na beira do poço encontrou uma mulher que foi tirar água. E Jesus disse para aquela mulher samaritana: dai-me de beber. E ela disse assim: como pode, tu sendo judeu, pede-me a de beber? E Jesus: se tu soubesse quem te pede de beber, tu me pediria, eu te daria água viva. Então ali Jesus tem um diálogo com aquela mulher samaritana, amando aquela samaritana. Quer dizer, Jesus estava falando que aquele que socorreu aquele doente samaritano era o Cristo, era o próprio Jesus. Porque quando nós estávamos doentes, estávamos tudo doente no pecado, perdido no pecado, escravizado no pecado, né? Satanás estava fazendo de nós realmente tudo o que ele queria, matando nossos sonhos, matando a nossa vontade, né? Roubando os nossos sonhos. Aí as esperanças, né, pastor? As nossas esperanças. Mas Jesus, o bom samaritano, chegou
e nos socorreu, morrendo, provando o grande amor que tinha por nós, que era realmente esse homem que foi Satanás que jogou ali no chão, né, saqueando, matando, mas Jesus veio para dar vida. Então já observa vida com abundância. Então já observei, pastor, nessa história que o senhor coloca aí, que agradar a Deus tem, podemos aqui dividir em duas situações. O amor, né, que é um fundamento, só que tem o amor vertical, que é o nosso amor em relação a Deus, e o amor horizontal, que é em relação às pessoas. O próximo. Ao próximo. Então, nesse caso aí, a gente observa que eram dois religiosos. Pessoas com uma posição social respeitáveis na sociedade. Na sociedade. Era um sacerdote e era um levita. Quer dizer, eles falavam, o outro cantava o que? Amor. Mas viviam o amor. Na prática, não vivia. Não. É o que Jesus falou lá em... Paulo diz lá em 1 Coríntios 9, verso 27. Olha, eu esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para depois de eu ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Quer dizer, eu não posso apenas falar, eu tenho que praticar. E aquele que agrada a Deus, pratica o amor. Tem até uma passagem bíblica que fala, pegando esse trecho aí da história do samaritano, o amor ao próximo, a necessidade, Salomão ensina lá em Provérbios 19, verso 17, né? Aquele que se compadece do pobre, do necessitado, empresta a Deus. A Deus, né? E se você está emprestando para Deus, pode ter certeza, viu? Que esse ali não deve nada para ninguém. Vai ser recompensado. Bem como a Bíblia diz lá, Salomão diz lá em Provérbios 11, verso 25, a alma generosa prosperará, e o que dar a beber será descendentado. Então a gente observa que o amor é um fundamento aí para agradar a Deus. Tem que amar. Então esses três fundamentos para o cristão, o cristianismo, agrada a Deus, né? Deus agrada do amor. Deus se agrada, né? O amor. Agora iremos também trazer o exemplo de obediência, né? É o segundo fundamento, mas ainda ficando no amor ainda, pastor. O senhor deu o exemplo aí do amor horizontal, o amor vertical. Se eu amo a Deus, eu tenho que me arrepender e fazer a vontade de Deus e não a minha. É isso demonstração de amor que agrada a Deus, né? Deus não me força a fazer nada. Mas quando eu me submeto à vontade de Deus, é uma demonstração de amor, né? Porque o amor, agradar a Deus, como é vertical, horizontal em relação ao próximo, né? E vertical, nós observamos que lá no Evangelho de João, as cartas de João, a primeira carta, no capítulo 3 e no versículo 4, ele diz assim: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e não está nele a verdade. Mas todo aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso sabemos que amamos a Deus. Como é que se prova que ama a Deus? Guardando os seus mandamentos, guardando a sua palavra, colocando em prática. Então esse é o amor vertical e o amor horizontal ao próximo. Então Deus se agrada dessa atitude, que nós podemos também dizer que são os pilares, né? Três fundamentos, três pilares que estão diante daquilo que agrada a Deus. Então vamos falar também no segundo, né? Pilar, que é a obediência. Mas de certa forma acaba tendo uma interligação entre ambos, porque quem ama obedece. Obedece. Não é verdade? Quem ama obedece. Então, para me agradar a Deus, recapitulando, eu coloco como primeiro fundamento, o pilar, é o amor. É o amor. E esse amor se mostra de forma vertical, eu em relação a Deus, e de forma horizontal. Mas em relação às pessoas, ao próximo, né? E isso acaba tendo interligação com o segundo pilar. Porque para amar tem que obedecer o que Deus propõe, né? Deus colocou para nós alguns regramentos, alguns princípios, alguns parâmetros, algumas leis, alguns estatutos para obedecer. Como é que é esse negócio aí, pastor? Temos
o exemplo aqui, né, de obediência, né? Quer dizer, tem que obedecer, né? Que se não obedece, como é que vai agradar a Deus, né? É. Tem até um ditado popular que diz que manda quem pode, né? Obedece quem tem juízo, Então, né? Deus colocou orientações para serem obedecidas e essas orientações são favoráveis ao próprio ser humano. Se ele obedecer, ele que vai ser o beneficiado. E a gente tem um exemplo de um que Deus chamou até de amigo, né? Deus chamou meu amigo, né? Então, Abraão é um exemplo de obediência. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão para que ele saísse da terra dele, da casa do pai dele, do meio da parentela, e fosse para um lugar que ele mostraria, e fez uma promessa a Abraão, que se ele obedecesse, ele ia abençoar Abraão grandemente, ia fazer de Abraão uma grande nação, e que ia engrandecer o nome de Abraão. E Abraão foi. Agora, a promessa Deus fez para Abraão, que ele e a esposa de Abraão, Sara, ela era estéril. E Deus fez uma promessa, que da descendência de Abraão ia nascer um filho entre ele e Sara, e que ia herdar tudo que Abraão realmente tinha conquistado, que Deus ia dar a terra de Canaã, terra prometida. E o que é que acontece? Quando o menino nasce, Abraão já com 99 anos e Sara com 90 anos, o menino vai crescendo e quando o menino tem 13 anos, o menino já tem 13 anos, aí Deus chama Abraão e diz para Abraão: Abraão, pega teu filho Isaque, a quem tu ama, e oferece em sacrifício para mim. Olha que prova de obediência. O único menino, já na velhice, Deus tinha prometido dar para Abraão, e quando o menino já tem 13 anos, Deus agora pede o menino em sacrifício. E Abraão sabia o que era um sacrifício. Tinha costume de fazer sacrifício de animal. Matar o animal, queimar o animal e a fumaça subia, né? Então, o que que acontece? Abraão, ao amanhecer, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 22, que Abraão aborda o jumento, pega 2 servos, pega seu filho Isaque e vai para o lugar que Deus ia mostrar. E eles caminham 3 dias. Abraão, os 2 servos, Isaque e o animal que ia levando as coisas, né? A lenha. E quando ele chega, 3 dias de caminhada, a Bíblia diz que ele levanta o rosto e ele vê o monte Moriá. Deus disse: é aí nesse monte aí que tu vai sacrificar teu filho. E o que que Abraão faz? Pega os 2 servos e diz: vocês ficam aqui, o jumento, e eu e o moço vamos subir ao monte e vamos adorar. Depois que nós adorarmos, voltaremos e nós se juntaremos e iremos embora. E assim fica no pé do monte o jumento e os 2 servos. Abraão sobe mais um menino para ser ali oferecido a Deus, obedecendo o que Deus pediu para ele. E acontece que na caminhada, o menino pergunta ao pai: pai, estou vendo aqui a lenha, o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro. E eles sobem, chega lá em cima, Abraão ajeita ali o altar, coloca ali a lenha, pega o menino, amarra, coloca em cima do altar, em cima da lenha, e quando ele levanta o cutelo para sacrificar, ele ouve uma voz, um anjo blama do céu: Abraão, Abraão, não faça isso com o menino. Agora sei que tu me ama, que tu me obedece. Quando Abraão olha, tem um animal ali amarrado pelo chifre,
em uma árvore. Abraão sacrifica o animal e volta conforme ele tinha dito, que ia voltar com o menino e se ajuntar com os 2 servos e voltar para casa. A gente observa ali que a lenha ali que ele colocou nos ombros de Isaac é o sacrifício, a cruz que nós temos que carregar, o peso da caminhada. Então, ali o facão é a palavra de Deus, o cutelo, e o fogo é o Espírito Santo. Então, estavam tudo presente ali, né? Louvado seja Deus. Então, isso é um modelo que agrada a Deus, a obediência. Porque qual é o pai que vai ter essa obediência de matar o próprio filho em obediência a uma pessoa que ele nem está vendo, só a voz? E eu acredito que era no coração dele aquela voz falando, né? Mas devia ser muito forte aquela voz no coração de Abraão. E ele obedeceu, e ele venceu, e agradou a Deus por aquela atitude que ele cometeu. E nós devemos observar e nos moldar nesse fundamento que é o segundo pilar que agrada a Deus. Louvado seja Deus. Então a obediência, né? Nesse caso a gente podendo colocar dentro da obediência algumas ramificações, podemos ver que a pessoa que obedece, primeiro ela tem que ser humilde, né? Porque de reconhecer que precisa mudar, que precisa de alguma coisa para melhorar, que cometeu erros, aí entra também outro requisito dentro do arrependimento, dentro da obediência, que é o arrependimento. Quer dizer, a pessoa que se arrepende, a pessoa que é obediente, ela tem a humildade de reconhecer que precisa seguir certos regramentos, obedecendo ao Senhor, e ela se arrepende ao observar que diante do que Deus propõe a cada um de nós, e a pessoa não se enquadra dentro daqueles preceitos, princípios e mandamentos, a pessoa tem a característica de se arrepender e querer mudar de vida, de querer seguir e o que Deus estará a orientar. Isso vai agradar a Deus, quer dizer, um coração quebrantado de reconhecer, ter humildade, se arrepender. Foi o que aconteceu lá com o filho pródigo, pastor. Lá Lucas, capítulo 15, do 11 ao 32. Que história foi essa lá? Ele demonstrou amor para com o pai, porque teve a obediência, que dentro da obediência, o arrependimento, a humildade de reconhecer que estava errado. Tem aquela história lá que Jesus contou a parábola. Porque para agradar a Deus, como o pastor colocou, tem um primeiro pilar, o amor, o segundo que é a obediência, e quando a pessoa não obedece, acaba tendo, de certa forma, consequências ruins, e ao saber que está errado, porque não obedeceu, e quando tomou o caminho inverso, de reconhecer que errou e querer obedecer, Deus também aceita, né? Que aí entra o caso dessa história do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele saiu da casa do pai, né? Desobedecendo algumas orientações, né? Saiu da casa do pai, ali com a sua herança, e foi para um lugar bem distante. E ele foi lá desfrutar daquele dinheiro, daquela riqueza, e gastou tudo que ele tinha. Mas acontece que quando ele se achou numa situação realmente que estava passando por necessidade, fome naquele lugar, ele lembra da casa do pai, né? Apesar dele ter tomado uma atitude que não agradou o coração do pai, mas quando ele chega no final já lá no fundo do poço, ele lembra, ele teve essa orientação de lembrar da casa do pai. E ele se levanta, né? Toma uma atitude. E ele diz, olha, na casa do meu pai, tanta comida, né? Até os serventes, o que trabalha com meu pai, tem o que comer, tem o que vestir, tem aonde morar. E eu aqui passando necessidade, eu vou me levantar e vou voltar. E vou pedir perdão, né? Para meu pai. E que ele não me receba como filho, mas pelo menos como um dos seus trabalhadores. E ele fez isso. Então agradou o pai. Quando o menino chegou e disse, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou chamado como filho, mas me receba como um dos teus trabalhadores. O pai viu ali a humildade do menino, apesar dele ter saído rebelde, mas ele voltou diferente, né?
Porque o que Deus olha em nós é a nossa atitude de humildade, né? Voltou humilde, pedindo perdão, se arrependeu e Deus perdoou. O Pai perdoou e recebeu ele, né? A mesma coisa é Deus. Muitas vezes a gente faz coisa que não agrada a Deus. Mas quando nós tomamos uma decisão e olha para Deus e pede perdão e larga e deixa, como está na Bíblia, né? Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios 28, verso 13, né? Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia, né? Então, se vê aí que a obediência está em guardar a palavra de Deus. Então, dentro da questão da obediência, entra o arrependimento, aí o caso aqui da história do filho pródigo. Então, esse arrependimento vem de uma renúncia. Eu renunciar o meu ego, as minhas vontades da carne, para seguir a Deus. E Jesus propôs isso. Ele fala lá para os discípulos, e serve para cada um de nós hoje. Mateus, capítulo 16, versículo 24, versículo 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, é uma atitude de obediência, como o pastor citou anteriormente lá de Abraão, Gênesis 12, que ouviu uma voz falando com ele: olha, deixa tudo aí, deixa pai, deixa tua parentela, deixa a casa de teus pais e vai para um lugar, para onde? Para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia onde é que era, mas ele seguiu. Então hoje o Senhor nos chama também para obedecer a uma orientação dele de ir para o céu, né? E a gente não sabe, mas humanamente falando, mas aí entra o terceiro, né, pastor? Fé, agora né? vai em terceira fé. Falando aqui de fé, de obediência, acaba se entrelaçando, vai né? Tudo dando certo. Certo, né? Eu nem pensei, estive aqui na boca aqui. Fé. Então, recapitulando mais uma vez, o amor, que é uma primazia que tem que ter em nossas vidas, tanto em forma vertical em relação a Deus, e como de forma horizontal em relação ao próximo. E isso, de certa forma, acaba interligando-se dentro do segundo fundamento, que é a obediência, obedecer a Deus, seus preceitos, seus mandamentos, suas orientações. Isso só faz quem tem fé, né, pastor? Entra o terceiro, né? Agora vamos entrar no terceiro fundamento, é o terceiro pilar, né? E a Bíblia diz lá no Salmo 37, versículo 4, deleita-te no Senhor. Agrada-te do Senhor, ou em outras traduções, deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e ele vai satisfazer o desejo do teu coração. E para agradar a Deus, um dos requisitos, o Senhor leu o versículo, né? Lá em Hebreu, né, capítulo 11, versículo 6, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, um dos requisitos aí para agradar a Deus é ter fé. É fé. Como é que eu posso agradar a Deus? O outro requisito é ter fé. É fé, né? Então, nós observamos que... E a fé, pastor? Sim, continua. A Bíblia diz que a fé, lá em Hebreu 11, né, é um firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então, trazendo como exemplo, né, de fé, o que é uma pessoa cheia de fé? A pessoa cheia de fé é aquela pessoa que confia em alguém, né, antes de receber a bênção. Ele já confia, já acredita, ele deposita a confiança naquela pessoa, acreditando que aquela pessoa realmente tem o poder, a capacidade de realmente satisfazer o coração da pessoa, né? Então é fé. Você não vê, mas você já crê. Porque a fé é assim, né? Você tem que crer para depois ver. Então agrada a Deus. É por isso que nós, cristãos, agrada a Deus. Porque nós não vimos Jesus aqui fisicamente, nem também espiritualmente. Mas nós cremos pela palavra, né? Confiamos na Bíblia, na palavra de Deus, que é a palavra, é verdadeira, pela fé, sem ver. Nós não andamos com Jesus quando ele esteve aqui, mais de 2000 anos atrás, mas ele deixou a palavra dele. E por causa da palavra que a gente estuda, a gente lê, a gente acredita que se nós obedecer, nós teremos a vida eterna, né? É igual quando ele prometeu colocar o povo lá em Canaã. Mas ali a maioria dos que saíram lá do Egito não entraram, porque não obedeceram, não creram, não tiveram fé. Então não agradou a Deus.
Deus disse que eles iam cair tudo no deserto, que não agradou. Então nós queremos aqui trazer um exemplo de fé que está lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 5. A Bíblia diz que Jesus entrando em Cafarnaum, né? Cafarnaum era uma cidade ali da Galileia, a maior cidade da Galileia era Cafarnaum, ficava na beira-mar. Então todo o movimento dali, daquela cidade pequena, né? Ali, Cafarnaum, então, era marítima aquela cidade de Cafarnaum. Jesus montou o seu quartel-general lá. De lá ele saía ali para Galileia, ali ele saía ali para Nazaré e aquelas outras cidades. E a Bíblia diz que Jesus, chegando ali em Cafarnaum, estava vindo de uma viagem evangelística, né, junto com seus discípulos, e aproximou dele, e a Bíblia diz um certo centurião. Centurião era um homem que comandava 100 soldados de Roma. Ele era ali o general de Roma. Tinha 100 homens à sua disposição. Por isso chamava centurião. Ele era gentil, não era judeu. E a Bíblia diz que ele, chegando ali, aos pés de Jesus, ele clamou, adorou e disse para Jesus, ele dizendo: Senhor, o meu criado, o meu servo, está paralítico e terrivelmente atormentado. Só o que ele falou para Jesus, né? Jesus, o meu servo, não era nem filho dele, o meu servo está paralítico. Quer dizer, o homem estava já numa cadeira, numa cama, e terrivelmente atormentado por demônio. Então o demônio atormentou tanto aquele rapaz que botou ele numa cadeira de roda. Ele já devia ter procurado o médico, mas não teve jeito, ninguém curou. E ele foi procurar Jesus. E Jesus disse: eu irei contigo e darei saúde para ele. Aí ele diz: não, Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra. Olha aí, olha a fé aí, ó. Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra e o meu servo será curado. Aí ele dá um exemplo para Jesus. Ele disse: olha, eu também sou homem sobre autoridade. Está dizendo que Jesus tinha autoridade. Eu também sou homem sobre autoridade. E eu digo para um servo: vai, e ele vai. Vem, e ele vem. Faz isso, e ele faz. Aí Jesus deleitou, Jesus se agradou. Olha para os discípulos, olha para a multidão que seguia ele. E disse: olha, nem Israel, quer dizer, nem no povo dele, nem Israel encontrei tanta fé como nesse centurião gentil. Olha para ele e diz: vai, o teu servo está curado. Uma palavra, ele pediu uma palavra, né? É como a Bíblia diz lá em Jeremias, capítulo 23, diz que acaso sou Deus apenas de perto? Acaso sou Deus de perto e não diz o Senhor, e não sou também um Deus de longe? Então uma palavra só, estava longe do criado, longe do servo, mas Jesus deu uma palavra conforme o centurião pediu e o servo foi curado. Amém, louvado seja Deus. Então a gente observa aí, pastor, que é a questão da fé, né? Voltando lá no conceito que o senhor deu lá em Hebreus 11 primeiro. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Então você tem que ver, tem que crer para depois ver. É o que Jesus respondeu lá para Tomé em João 20, versículo 29, né? Porque vistes, crestes, mas muitos crerão sem ter visto. É o nosso caso hoje, né? Nós seguimos, nunca vimos Jesus materialmente, fisicamente, mas temos a fé. De certa forma, algumas pessoas tentam colocar algumas caricaturas acerca de Cristo, mas ele não deixou nenhuma caricatura em relação a como era o seu, porque temos que acreditar pela fé, confiar. E é um dos pilares, dos fundamentos que agrada a Deus. É ter fé, é acreditar, é confiar, é você se entregar totalmente, crendo e confiando de que Ele é poderoso para fazer, para realizar, para conceder, para abençoar, para grandes maravilhas na vida de cada um proporcionar. Mas a pessoa diz: ah, mas eu não tenho fé. Todo mundo tem fé. Agora a gente pode fortalecer essa fé e alimentar essa fé, né? Como alimentar essa fé, pastor, hein? A fé a gente tem que se alimentar através da oração, da leitura da palavra de Deus, né? A gente fala em palavra de Deus, até o apóstolo Paulo ele fala lá em Romanos, né?
capítulo 10, versículo 17, que a fé... De sorte que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Então observa que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, e no versículo 12, Jesus disse assim: o meu mandamento é esse. Quer dizer, a minha palavra é essa: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí no 13 ele disse: ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. E no 14 ele diz: sereis meus amigos, vós sereis meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Quer dizer, obedecer. O que é que Jesus manda nós fazer? Então, se nós obedecer essa palavra, nós seremos amigos de Jesus. Jesus, ele mandou fazer muitas coisas. Ele diz: não matarás. Nós não devemos matar, não roubarás. Quem ama Deus não mata, quem obedece a Deus não mata, quem tem fé não mata. Ele disse: não roubará. Isso é o que ele está dizendo: se fizer o que eu vos mando, vocês serão meus amigos. Não adulterarás, né? Então ele disse: ide pregar o evangelho. Se eu não pregar, então eu não estou obedecendo. Não tenho amor, não tenho fé, eu não vou agradar a Deus. Então como é que Deus vai me colocar na terra prometida se eu não agrado ele? Como é que você leva uma pessoa para tua casa se tu não gosta dessa pessoa, não se agrada dessa pessoa? Então, tirando por nós, se a gente gosta de uma pessoa, né, agrada de uma pessoa, a gente leva ele lá para casa da gente. E se for realmente uma pessoa que a gente ama, gosta, a gente leva ele até a cozinha e ele vai nas panelas, tira a comida dele. Então, quer dizer, agradou o dono da casa. Assim é Deus. Quando nós agradamos a Deus, o reino está aberto. As portas do reino de Deus estarão abertas para nós. Então nós devemos realmente botar em prática, né, o amor, a obediência e a fé. E as portas do céu estão abertas para todos nós. Amém? Então é algo natural, então, né? Aquele que agrada a Deus, ou seja, aquele que ama, obedece e tem fé, algo natural vai ocorrer na sua vida, que são as bênçãos de Deus fluindo na sua vida, nas mais diversas esferas estão abertas. E nas mais diversas facetas da vida. Porque é o que Deus propõe e é o que Ele quer fazer em cada um de nós. Mas para isso nós temos que procurar agradar a Ele. E é uma atitude e uma decisão que a pessoa tem que tomar. Deus vai forçar, pastor, alguém a agradar a Ele? Não. É uma decisão de cada um, né? Tem gente aqui no mundo que, de certa forma, força os outros a gostarem dele, né? Paga, remunera, mas é algo comprado. Tem até um provérbio chinês que diz o seguinte, né? Deixa eu ver se eu lembro todo ele aqui. Parece que são 10 características. Ele diz, olha, o dinheiro pode comprar a cama, a casa, mas não compra o lar. Compra a cama, mas não compra o sono. Compra o relógio, mas não compra o tempo. Compra a comida, mas não compra o apetite. Compra os livros, mas não compra conhecimento. Compra remédios, mas não compra saúde. Compra sangue, mas não compra vida. Compra posição social, mas não compra respeito. Compra sexo, mas não compra amor. Compra pessoas, mas não compra amigos. Então, é o que Jesus fala, né? Que Ele é o nosso amigo. Vós sereis meus amigos. Está lá em João, né? João 15, 14. Vós sereis meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Olha aí, obedecer. O amigo, ele se abre, como o pastor colocou, quando a pessoa é próxima, ele lhe agrada, você traz para casa, traz para a cozinha. Quer dizer, Deus quer uma amizade conosco. Mas por parte dele está aberta a amizade. Agora tem que ver por parte de cada um de nós. E quando a gente segue esses 3 requisitos, a gente agrada a Deus, a gente se relaciona com Ele, tendo intimidade, tendo aproximação. E Ele começa a revelar seus segredos. Já lá no Salmo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor para aqueles que o temem, o qual Ele dará a conhecer a sua aliança. Temer é obedecer, não é ter medo de Deus. É ser obediente a Deus, né, pastor? E me faz lembrar lá também, lá de 1 Samuel 15, versículo 22. Disse, porém,
Diz porém Samuel: tens porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos em sacrifício, quanto que em se obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Tem gente que muitas vezes segue um rol de requisitos da religião, é apenas seguindo a religião, mas não agrada a Deus. Por quê? Porque não ama, não obedece e não tem fé. Amor, obediência e fé. E fé, né, pastor? É por isso que o profeta Isaías, né, Jesus chegou a lembrar, né? Bem disse o profeta Isaías: vocês me louvam com os lábios, mas o coração tá longe de mim, né? Quer dizer, obediência, né? Só louva, só fala, mas a boca, né? O coração tá longe do que a boca diz. Então Deus está procurando as pessoas que têm fé, as pessoas que obedecem e as pessoas que amam, agrada a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. Então, eu queria deixar agradecer ao pastor por essa palavra abençoada aos nossos corações. Com certeza Deus tem falado profundamente nos nossos corações, e você, né, com certeza será agraciado com essa palavra maravilhosa. Pastor, eu queria agradecer mais uma vez sua presença aqui conosco no nosso podcast aqui, Renova Cast. Queria convidar o senhor para fazer as suas considerações iniciais, orar por cada um de nós e repreende aqui o soluço, pastor. Repreende o soluço aí. Bota a mão, coloca a mão, pastor. Aleluia. Vamos repreender aqui no ar, né? E Deus vai te dar saúde. Senhor nosso Deus, a tua palavra diz que tu nos dá saúde, Pai, quando nós impomos as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Repreendo o teu servo, Pai, o soluço que desapareça, para a honra e glória do teu nome. Declara a saúde e profetiza a cura na vida dele. Pai, abençoa também todas as pessoas que vão ouvir e vão assistir esse trabalho, que o Senhor possa prosperar, possa dar saúde, pode colocar no coração deles, Pai, fé, obediência e amor, para que possa te agradar e o Senhor abrir a janela do céu. Abençoa todos, Pai, nós te agradecemos também pelo podcast, pelo Marco, pela Jaque, todos nós. Nossa família toda, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade maravilhosa. Deus continue abençoando nosso pastor aqui, por essa palavra, por essa experiência gloriosa aqui, ministração que com certeza irá falar profundamente ao seu coração. Você possa absorver esta mensagem e colocar em prática, viu? A Bíblia diz lá no livro de Tiago 1, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, coloque em prática a palavra, exerça diariamente, porque o maior beneficiado seremos nós, quando amamos, obedecemos e temos fé. E a fé se vê. Como diz lá em Marcos 2, lá, que Jesus, lá na casa cercada de pessoas, os amigos de um paralítico destelharam ali a casa, desceram o paralítico ali até Jesus para ser curado, e Jesus falou, olha, vendo a fé deles, quer dizer, a fé se vê também nas práticas, nas obras, não basta apenas você dizer que ama, que obedece, que tem fé, você tem que ver, a fé se vê, e já nos diz o Senhor também, lá em Mateus 12, verso 33, a parte B, que pelo fruto se conhece a árvore. Quais são os frutos que você está produzindo? De amor, os frutos de obediência e os frutos de fé. Então, conforme foi colocado aqui, leia a Bíblia, medite na palavra do Senhor, absorva os conhecimentos bíblicos, com certeza Deus irá te fortalecer, te fortificar, te abençoar, te agraciar das mais diversas formas, das mais inúmeras maneiras, e você vai sentir o amor de Deus, a compaixão do Senhor, a benevolência do Altíssimo em te favorecer e te abençoar. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer por nos acompanhar, cada inscrito que está conosco aqui no canal Renovo da Alma, eu, Marcos Leite, eu como todos que estão aqui, a produção, pastor Antônio Carlos está sempre conosco aqui, Jaqueline estar ali também na produção. Somos agraciados a Deus, agradecemos a Deus por você que está aí inscrito no canal, você que tem acompanhado os nossos vídeos, as nossas lives, as nossas frases, os nossos podcasts, são mais de 15 mil vídeos. Então, entre nos nossos vídeos, comente, dê a sua opinião, sugestão, crítica, tem embaixo o botão compartilhar, clique e compartilhe nas suas redes sociais.
Dá o like, o legal, deixa o like, dá a curtidazinha, o legal, ok. Assim você nos ajuda a alcançar o maior número de pessoas, viu? Porque quantas vidas estão aí navegando pelas redes sociais e podem ser alcançadas pela palavra de Deus quando você dá uma curtida, olha aí. Porque quanto mais curtidas tiver, mais o canal, o YouTube vai lançando o canal para frente, divulgando para outras pessoas. E você pode ser um canal de bênção para libertação, liberdade de vidas, transformação de vidas, pelo poder do Evangelho, pela palavra que é proclamada, proferida e pronunciada aqui nos vídeos. Então, vai lá, conto com você. Deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe. Deus te abençoe. Vamos chegar aí a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de maio. Vamos aí nessa luta. Vamos chegando. Deus abençoe. Comenta, quiser adquirir um dos nossos livros. Pode colocar aí, quero comprar, que a gente vai estar entrando em contato com você. Então, Deus te abençoe. Jesus Cristo está voltando. Prepara-te, viu? E olha, renovo da alma para a sua vida. Você é uma bênção. Até a próxima, querendo Deus.